começando mais um programa Momento Holístico com o terapeuta Nazareno Daniele, e nós daremos hoje a continuação do assunto sobre as síndromes infantis. Nós recebemos bastante ligações, porque no programa anterior nós falamos do TDO e acabamos não conseguindo colocar também o ALNS, né, que é a lesão não suicida. Então hoje nós vamos dar continuidade falando sobre isso e agradecemos a todos que ligaram, que assistiram os programas e que fazem com que continuemos para que possamos trazer cada vez mais assuntos de interesse de todos, né, da população em geral. Esse retorno que o Instituto teve, ele é muito interessante porque é um feedback que nós conseguimos chegar até essas famílias e conseguimos dar um pequeno passo, um pequeno ajuste familiar, que esse é o objetivo. As famílias precisam ser reestruturadas, os pais precisam compreender os filhos precisam valorizar mais os pais. Mas, quando ocorrem esses desajustes, ou essas síndromes como está sendo colocado nesses programas, como lidar, como identificar? E o assunto polêmico de hoje, então, né? A questão das lesões suicidas. Não suicidas. Perdão, não suicidas, né? Virou moda agora. Está diminuindo. Por quê? Porque novas síndromes, novos comportamentos sociais acabam se manifestando. Lembram quando a criança cortava pulso, arrancava cabelo? Eu, no meu caso, não tenho cabelo, mas não foi disso, né? As mutilações, podemos colocar dessa forma. E hoje nós temos muito ainda, principalmente na adolescência, estamos vendo aí adolescentes se automutilando. Eu tive um caso recente que eu atendi e que, graças a Deus, hoje a menina está bem, mas que no decorrer da consulta dela, eu perguntei a ela qual era o motivo dela se mutilar daquela forma, sendo uma pessoa perfeita, uma menina bonita, inteligente. A resposta dela foi a seguinte: minha mãe disse que eu sou feia e que eu não vou ser ninguém. Então, mais uma vez, entra aqui os pais. Cuidado com as palavras. Elas podem ferir profundamente e elas podem levar o seu filho ao suicídio. Os nossos maiores estimuladores são nossos pais. São eles os primeiros que nos falam: vai, filho, você consegue, você vai vencer. É o primeiro ponto de referência, tanto que vamos trabalhar segurança. Quantas vezes vêm as crianças que estão inseguras e os pais não sabem como lidar? Dê a mão naquele momento que a criança está insegura. Está caminhando na rua, a criança tem dificuldade, qual é a primeira reação instintiva da mãe? É dar a mão, é passar segurança. E nesse mesmo espírito, é nessas horas que os pais devem olhar para os seus filhos e estimular eles a serem melhores, a superarem seus próprios desafios, que é a primeira limitação. Os medos. Então, assim, há uns meses atrás foram feitos programas Momento Holístico sobre as mães narcisistas. Então, nesta síndrome, tem muita mãe narcisista, que nem a mãe se toca que a personalidade dela é narcisista. Então, quando nós pegamos esses casos e que nós começamos a fazer uma anamnese dessa criança ou deste adolescente junto aos pais, sim, porque terapeuta que realmente conhece o que é uma terapia, ele não vai trabalhar somente o adolescente, os pais têm que ser trabalhados. Precisa estar em uma união entre os três. Muitas vezes nós colocamos todos eles numa mesma sessão para que a gente possa estar ali observando e
colocando alguns ajustes. Então isso é bastante necessário. Então hoje nós tivemos um caso há pouco tempo da mãe que queimou a perna da filha, porque a filha tinha a perna mais bonita que a dela. Então essa jovem vai ter o que nesta formação de personalidade? O ódio da própria mãe, a raiva por ser bonita, ela vai achar que ela não pode ser inserida na sociedade, né? E vai estar com uma cicatriz. E essa cicatriz vai ser para sempre. Não apenas física, quanto emocional. Quanto emocional, muito mais emocional do que física, né? Aí nós temos crianças entre 5 e 6 anos que já começam a se mutilar. E quando você pergunta a elas, porque quando elas vêm até mim, quando eu vou atender, eu deixo com que elas falem aquilo que elas querem. Eu induzo ela, ou seja, algumas palavras de comando que são usadas dentro da terapia, na hora que eu estou trabalhando, e essa criança se abre. Quais são as queixas? Minha mãe me deixa com outro, não deixa eu chegar perto dela quando está com o namorado ou com o marido, né? Então, o que falta realmente é uma união diferenciada. É o respeito, como já foi dito em outros programas, e a valorização. Então, o seu filho faz uma coisa errada e muitas vezes você não chama a atenção dele. Então, você deu a liberdade a ele de fazer aquilo que ele quer. Correto? E quando o seu filho faz alguma coisa bonita, você teria que estar elogiando ele, mas você vira para ele e diz, você não faz mais do que a sua obrigação. Temos que entender que temos gerações diferentes, crianças diferentes, mentes diferentes. Com certeza, esse é um ponto muito interessante colocado, porque além de gerações, é também a forma. O pai tem uma mentalidade, a mãe, o irmão, os amigos da escola. Aí, o que se colocar no lugar do outro, podemos ver por essa questão também. No gabinete, chegou a mãe e a criança para um atendimento. Recentemente aconteceu isso. Aí você começa a dialogar com a criança, fazendo uma anamnese, e a criança não responde nada. Ela olha para a mãe. Ou seja, ela depende a resposta dela depende da aprovação da mãe, né? Ou ela simplesmente não sabe nem o que falar. Então percebe a intimidação. Esse é um dos fatores que leva também a anamnese que se faz. Essa criança consegue se expressar? Ou é tudo vem de cima para baixo engolido? Isso reflete principalmente quando ela vai formando a sua personalidade. Ela é discriminada na escola pelos colegas? Por não saber se expressar. Por não saber se expressar. Os pais, muitas vezes, a comparam com o irmão, com a irmã, que é melhor em alguma coisa ou não, que como já a doutora comentou. Quando você faz alguma coisa errada, critica-se. Quando faz um elogio, quer dizer, quando faz uma coisa boa, ela é elogiada, então deve se exaltar as coisas boas que cada um fizer, que seu filho faz, para que ele também se sinta valorizado. Para ele não ter sentimento de raiva do irmão, que às vezes ele faz as coisas bonitinhas, os pais só falam dele. Às vezes sentimento de vingança, se o meu irmão é assim, então começa a criar raiva. Ou aquele sentimento de inferioridade, e ele começa a fazer o quê? A mutilação. Então, justamente, por favor, no sentido de gritar. As pessoas entram no julgamento. Ah, mas ele fez isso, tem que corrigir. Tem que executar, muitas vezes, tem que ser severo. Observe essa criança, esse adolescente que está se maltratando. Se não é a forma dele pedir socorro, eu estou aqui, olhem para mim, eu preciso de ajuda. É uma pessoa, podemos colocar como doente, doutora, dentro da psicanálise? Não, ela não é doente, ela está formando uma personalidade. Então, se eu não corrijo, mas também eu não elogio, eu vou ter aí um quadro de uma má conduta, tanto sem elogiar como criticando.
Mas vamos para o intervalo e voltamos já. A Armarinhos Pérola está há mais de 40 anos em Francisco Beltrão, abastecendo todo o sudoeste de Armarinhos. Na rua Sergipe, fone 3523-3236. Armarinhos Pérola, faça-nos uma visita. Continuidade ao nosso assunto, falamos um pouco sobre o corrigir, né? Então muitas pessoas acham que o corrigir é só bater. Não, não é bater, é explicar, é colocar ao seu filho que aquilo que ele está cometendo naquele momento é errado. Não é por isso que ele só faz coisa errada. Então, muito que nós estamos vendo entre os pais e crianças é que você fez errado hoje, você vai ser sempre errado, você não faz nada certo. Então entra aí novamente as palavras. Palavra tem poder. Isso está sendo estudado e comprovado já cientificamente que pode sim vir a trazer transtornos e vir até mesmo levar uma pessoa ao suicídio. Então quando eu não deixo meu filho subir numa cadeira, quando eu não deixo meu filho descer um degrau, quando eu corro e faço tudo para o meu filho, que é a questão da sua cliente, que tudo que você perguntava para a criança, ela olhava para a mãe para ver se a mãe ia responder por ela. Aprovava a resposta. Certo? Então, tudo isso que eu faço com meu filho, lá na frente, na sua adolescência, na sua idade adulta, vai refletir. Ele vai ser uma pessoa que não vai conseguir empreender direito, ele não vai conseguir estar entre a sociedade, então ele vai usar dos mesmos subterfúgios que ele teve lá atrás. Então aí começam os transtornos das personalidades. Então aí nós vamos ter lá o psicopata social, nós vamos ter lá o esquizofrênico, nós vamos ter lá vários, porque tudo isso vem de uma construção de vida. E essa construção de vida depende muito dos pais. Não importa se você não vive com seu marido, se você cria o seu filho sozinho, mas o pai tem que estar presente. Ou uma figura masculina tem que estar presente, auxiliando, aconselhando. Existem mães que dizem que não conseguem conversar com as filhas, nem mesmo sobre as regras mensais das filhas. Então, como é que eu vou educar? E precisamos frisar que escola não educa. Escola é complemento da educação. A educação vem de casa, tanto a educação sexual, a educação para que você seja alguém, a educação para o seu estudo, para como você se comporta, é obrigação dos pais. Até porque, quando essa criança chega na adolescência, chega o período, muitas vezes, da negação. Ela precisa se autoafirmar. Ela não conhece o seu espaço. Ela está lidando com toda a parte hormonal da transformação do seu corpo e também dessa personalidade que veio se criando. Então, muitas vezes, ela entra de frente, ela bate em choque com os pais. Ela é do contra, ela não sabe, ela precisa se encontrar nesse mundo, ela precisa se autoafirmar, dizer quem sou eu.
Esse é o principal fator quando chega na adolescência. Por isso que são famosos, muitas vezes denominados de aborrecentes. Então eles precisamos orientar lá da infância para que não chegue a acontecer isso na adolescência e deixemos aí os nossos jovens muitas vezes partindo para outras coisas e detonando com a própria vida. Porque estão despreparados. E depois, muito mais difícil de retornar. Agradeço a todos pela audiência. Namastê.